vai gravar. Começou a gravação, o começo sempre fica ridículo, mas tudo bem. Boa noite a todas e todos. Eu sou Rodrigo Barque, estamos iniciando a nossa 5ª reunião do Grupo de Estudos e Pesquisas em Democracia, Ecologias e Cotidianos Escolares do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Sorocaba. Como todo mundo sabe, a gente está fazendo um ciclo de conversas, uma jornada de conversas com amigas e amigos que, de uma forma ou outra, inspiram os trabalhos que nós estamos fazendo no grupo, que são leitura obrigatória daquilo que a gente vem desenvolvendo dentro do GDS, que é um grupo novo, um grupo que no começo do mês completou somente 2 anos. Com esse nome, ele está somente desde o começo de 2024, mas a gente vem conseguindo algumas coisas interessantes já. E nesta quinta-feira, 24 de abril, estamos com Soler Gonzalez e Andréia Teixeira Ramos. A Andréia eu conheci... Soler e Andréia, eu sempre começo a apresentação, não apresentando vocês, porque como o evento é fechado, é um seminário do grupo, eu sempre conto a história de como eu conheci os colegas que vêm, né? E eu conheci, em primeiro lugar, a Andréia, porque a Andréia, eu estava fazendo doutorado na Unicamp, estava no último ano do doutorado na Unicamp, e a Andréia tinha acabado de entrar no doutorado na Uniso. Ela veio do Espírito Santo para fazer com o Rei Gota, aqui na Uniso, e o Rei Gota, sempre que vem de fora assim, ele obrigava o pessoal a vir conversar comigo também, por causa da minha pesquisa, porque eu estava desenvolvendo. E eu marquei de conversar com a Andréia. Eu não lembro se estava o Soler junto na nossa primeira conversa, Andréia. Não estava, né? Eu conheci primeiro a Andréia e depois eu conheci o Soler. E a gente conversou lá no Campus Trujillo, né? Teve uma longa conversa no Campus Trujillo, tudo. Eu sempre, em primeiras conversas, eu sou esquisitíssimo, eu sempre sou fechado. Teve uma vez que eu fui para o Espírito Santo em 2019, e isso é uma desculpa pública, tá? Principalmente a Soraya e a Andréia, que eles me convidaram a participar de banco, para participar de conferência ali, e no primeiro dia eu estava com uma dor de cabeça, cara. Eu tinha chegado eu tinha chegado no aeroporto, não tinha dormido na madrugada anterior, não sei porquê. Tinha chegado no aeroporto e eu fiquei o dia inteiro com dor de cabeça. No final do dia eu estava assim. E o Soler me olhando, assim, sempre assim, né? Cara, assim, e pensando, cara chato, meu. A gente convida o cara para vir dormir em casa. A gente abria o cara e o cara com essa neura aí, né? Cabeça que tava doendo daqui até aqui, assim. Aí, dia seguinte, eu fiquei uma pessoa mais simpática. Mas é isso, tá? O Soler e a Andréia são duas das pessoas mais gentis e admiráveis que eu conheci nos últimos anos, na minha carreira acadêmica. As duas vezes que eu fui para o Espírito Santo, uma a convite deles e a outra vez na Amped, eu me senti em casa, sempre me senti acolhido. O Davi pode falar a mesma coisa, porque ele esteve na Amped também. A oportunidade que vocês terem para ir para o Espírito Santo, se encontrem com o Soler e com a Andréia. Eles são conhecidos na cidade inteira por todas as pessoas da cidade praticamente, e é uma amizade que eu prezo demais. E como eu falei, isso aqui não é só uma atividade acadêmica, uma atividade entre amigos que estão fazendo ciência, estão fazendo política, estão fazendo educação. É uma alegria muito grande ter vocês conosco aqui. Palavra de vocês, obrigado mais uma vez, sintam-se à vontade entre nós. Não sei o que vocês prepararam, mas vamos embora. Obrigado, pô, uma alegria também, e parabenizar pelo ciclo, né, de roda de conversa. Acho muito importante a gente ter esse tipo de espaço, né, para conversar mesmo, né, com um modo de forma mais fluida, mais interativa, mais dialógica, né, e o GDS fazendo esse trabalho envolvendo várias pessoas, né, isso também é uma inspiração para nós, né. O Rodrigo sempre está presente aqui conosco na UFES. Eu conheci o Rodrigo no dia da defesa dele, porque a André já conhecia você um ano antes e eu só fui te ver, nós fomos apresentados no dia da sua defesa. E quando você veio para cá que você não dormiu, é por conta dos seus cachorros e gatos aí que teve alguma treta aí que rolou, que você ficou assim, acho que era uma reforma, alguma coisa. Aí você não conseguia dormir e tal. Eu lembro direitinho. Tanto é que nós escrevemos um artigo, né? Eu e o Rodrigo, trazendo esses encontros de dois geógrafos ecologistas, né? Como que nós nos encontramos e como que esse encontro não foi um encontro só pessoal. Foi um encontro
atravessados por muitos, né? Pensando aí um pouco nessa perspectiva de que nós somos sujeito da história, dialogamos, aprendemos com a nossa própria história, e aonde nós vamos, nós estamos também levando a nossa história, né, de modo freiriano. E a vinda do Rodrigo aqui na primeira vez, ele teve a realização de um, vamos dizer assim, um dos sonhos dele, né, que é ir lá no Museu Melo Leitão, né, do Augusto Russki e tudo mais. Enfim, então é uma grande honra estar aqui e a gente poder conversar, né, André vai falar as primeiras palavras e depois a gente pensou, a gente vai compartilhar o que a gente pensou para esse ciclo de conversa, tá? Bom rever também o Davi, saudar os colegas aqui, Marcelo, Uratan, Daniele e Felipe. Isso aí. Gente, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Rodrigo, né? Parabenizar por esse movimento, isso é muito importante. É um movimento afetivo, que a academia às vezes é tão dura, né? Que a gente tem que produzir, escrever, escrever. Se a gente pudesse, assim, tornar sempre os momentos mais leves, em todas as circunstâncias, seria interessante. Algumas vezes não dá, né? Que às vezes tem que ser duro mesmo, que a gente tem que parar para se concentrar. Saudar o Davi aí, né, que a gente se conheceu aqui, o Marcelo, o Caldeira, a Daniele e a Érica. A Érica também a gente conheceu ela aqui, né? A Érica também esteve aqui na UFES. E é isso, assim, de fato, o Rodrigo já contou como a gente se conheceu, e Solé falou de como ele conheceu o Rodrigo, e que foi no Dia da Defesa, no dia do aniversário dele e da Alda. Lembra que era no seu aniversário? Então, assim, foi um momento muito marcante, que a gente saiu de Campinas e a gente aproveitou que era férias, né, na UFES, e a gente foi para o Rio, no show dos Rolling Stones, lembra, Solé? E aí foi uma Aventuras. aventura, né? E é sempre Escreveu um artigo sobre isso, tá, André? E você? Nossa, tantos, gente, mais um artigo, é isso, né? Mas eu estou Tá. muito feliz de estar aqui nesse momento. Estamos iniciando o semestre na UFES, e é isso. Aí, Solé agora pode falar o que a gente pensou. Não, temos duas propostas. Uma, a gente fazer assim uma apresentação breve das nossas andarilhagens, né? Vamos assim dizer, com o contexto da educação ambiental, da formação e tudo mais. E a outra, caso tenha sido feita uma leitura aí, como você falou, né, da discussão dos materiais que foram enviados, enfim, ou não, também de perguntas que vocês queiram trazer para a gente, né, iniciar uma conversa, né? E aí temos essas duas possibilidades. Aí, ressaltando aqui também, falando aqui uma coisa, né, que a gente estava em greve aqui na UFES, né? Então, essa semana, precisamente ontem, nós começamos o semestre, né? Entramos em 2025. Então, está um calendário, assim, extremamente recheado de calor, é reunião, é isso, é aquilo. E aí a gente está envolvido também, só para começar o fio da conversa, então, talvez a partir daí suscitar uma pergunta, nós estamos agora na coordenação do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos em Educação Ambiental, que foi criado há 20 anos pela professora Marta Tristão, né, que é aposentada da UFES, faz parte do GT22, da Amped, e agora eu estou na coordenação e a Andréa também está na coordenação. E nós estamos agora numa tarefa de realizarmos no dia 2 até o dia 5 de junho, até o dia 6 de junho, o primeiro encontro de educação ambiental, né? Que o núcleo, na verdade, ele se tornou Centro de Educação Ambiental do Espírito Santo, né? Deixa eu voltar um pouquinho a história aqui, só para situar. O Instituto Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, IEMA, que é um dos órgãos gestores da política estadual e do Programa Estadual de Educação Ambiental, ele tem promovido, junto à FAPES, que é a agência de fomento aqui de pesquisa do Estado, né, recursos para que outros centros de educação ambiental do Espírito Santo promovam eventos de educação ambiental para difundir, disseminar ou criar também outros centros, né? E aí, pela primeira vez, nós tivemos um edital aberto, agora no final do ano passado, em dezembro, aonde só centros de educação ambiental poderiam se inscrever para submeter propostas de encontros de educação ambiental envolvendo um ou mais outros centros. E aí nós fomos contemplados, né?
E aí estamos aí agora, nesse exato momento, assim, no olho do furacão do evento, né? Que tá para. Ele acabou sendo proposto para um dia só no dia 5 de junho, né? De forma emblemática, até para a gente poder marcar um posicionamento dentro da universidade, né? Da importância de termos, né? Uma voz de uma educação ambiental a partir de um evento, um núcleo que se tornou centro de educação ambiental. E aí esse evento acabou se tornando algo maior, porque tivemos fizemos convite a alguns parceiros nossos, já de 10 anos, né? E que gostaram da proposta, se interessaram, inclusive, enalteceram, né? A forma que esse tema tem agora emergido, que até então, né, não estava, mas agora com a questão da COP, né? 30 em novembro, e as conferências estaduais, municipais, e agora a Conferência Nacional que vai acontecer de 5 a 9 de maio em Brasília. Eu estarei representando a UFES nessa conferência, inclusive. Então, assim, nós tivemos agora a parceria do cinema da UFES, de alguns PETs, culturas, né, do próprio Centro de Educação, que está comemorando 50 anos, vai dar um apoio para o evento. Então, assim, acabou que um evento de um dia ele acabou se desmembrando e a gente ficou muito feliz que isso tem sido algo bem receptivo, né? A ponto de a gente conseguir um recurso, inclusive, para a gente implantar, abraçando o centro o prédio onde fica o NEPE e uma parte do centro de educação, nós vamos fazer o Jardim das Borboletas, Rodrigo, né? Tipo um jardim dos polinizadores, aonde vai ter também um espaço para recebermos escolas, fazermos visitas mediadas. Na programação, inclusive, vai envolver visitas mediadas com escolas, cinema de animação abordando educação ambiental e crise climática. Vamos ter uma mesa comemorando os 20 anos do Unipeia, uma mesa trazendo a trajetória da educação ambiental no Espírito Santo, né, com colegas que talvez o Rodrigo conheça, um deles é a Graça Lobino, né, a Flávia Ribeiro, e a Andressa Lemos, né? E vamos ter também a presença da Selma de Aldina, que é presidente da CONAC, né, da Comissão Nacional de Comunidades Rurais Quilombolas, né? Ela faz parte, ela é secretária executiva nacional da CONAC, e o Edson Caiapó, que vai fazer também uma fala de encerramento. Então, assim, acho que talvez daí consiga a gente trazer algumas questões, né? Solé, acho que você podia falar do Narradores, como surgiu o Narradores, o grupo de pesquisa. É Ah, interessante, né, que o ano passado completou 10 anos, acho que também falar, né, e desse grupo que hoje, falando de trás para frente, né, Solé vai falar do início, já vou falar de trás para frente. Hoje no grupo nós temos estudantes voluntários de várias licenciaturas, né, da graduação, nós temos mestrando e doutorandos, que compõem esse trabalho que agora cada vez mais tem crescido, né? O Rodrigo conhece o Davi a sala, onde a gente usa para fazer as atividades, mas eu acho interessante agora, de repente, falar do histórico brevemente. sim. Principalmente, André, se vocês puderem falar um pouco tanto dos narradores da Maré quanto das mulheres do Congo, para contextualizar para a gente, seria bem legal. Maravilha. Acho que a Daniele também queria perguntar alguma coisa. Não, Levantou. se quiser pode falar, depois que eu achei que a gente ia abrir, mas pode falar primeiro, depois eu Ah, pergunto. foi o Davi, tá. Não, então, vou falar do Narradores, porque o Narradores também ele se confunde com um grupo de pesquisa, que eles foram criados no mesmo ano, na verdade, né? O Narradores foi, na verdade, o plano de trabalho que eu apresentei para ingressar na UFES, né? Uma das etapas tem um tal do plano de trabalho, e aí muito inspirado no filme Narradores de Javé, né? É, que me foi apresentado numa disciplina da professora. Nossa, esqueci o nome da professora agora. Helena, né? Não, Regina Regina Simões. Simões. Regina Simões. Esse filme, né? Então, eu pensei no Narradores da Maré, porque na época eu estava na pesquisa do doutorado, ouvindo muitos pescadores, as marisqueiras, as desfiadeiras de siri, e nesse ouvir, pensando com Michel Dissertor na época e com Humberto Maturana, a partir da ideia da biologia do conhecer, da biologia do amor, né? Ou seja, do conversar, do conversear,
do linguagear como uma condição ontológica nossa, enquanto seres humanos, imersos na linguagem, em redes de conversações, que constituem a nossa cultura, né? Nesse processo também constituem outras formas de se relacionar com os outros seres viventes. Então, é daí que surge a ideia de uma educação ambiental autopoética, que se cria e se autoproduz com a própria autoprodução mesmo de nós, seres humanos, né? Uma coisa de dentro para fora, uma coisa ética, ontológica, biológica e cultural. E aí, nesse movimento, pensando no setor com as práticas do morar, do pescar e do cozinhar e do narrar a sua própria história, né? É, nesse processo aí que surgiu a ideia do Narradores da Maré. E aí ele foi assim, inicialmente era eu e André, e aí às vezes um ou outro agregado, assim, a gente meio que habitava os espaços, tentávamos desenvolver atividades de formação com professores, oficinas em escola, né? E a partir disso, algumas produções, principalmente quando a gente levava a ideia da conversa, né? Perguntava sempre para a gente, vai, você veio aqui, a sua pesquisa, você foi lá, você só conversou, só conversou, você não fez um questionário, você não gravou, né? E assim, e na época, assim, eu não estava tendo contato nem com o Paulo Freire, com essa questão do diálogo, né? Que foi algo que meio que cerceado para nós, assim, durante muito tempo, acho que no Brasil inteiro, né, gente? É, tem umas bolhas aí que na época, que sempre resistem, né? E também com o próprio Rigota, né? De pensar a questão da narrativa ficcional, porque na tese eu trago narrativas ficcionais que eu só fui saber agora que são ficcionais por causa de ter lido depois o Rigota, né? Então, isso é uma coisa interessante. O Narradores da Maré hoje, ele tem parcerias dentro da universidade, parcerias que eu falo porque não tem recurso mesmo. Nós temos um bolsista, né? E uma sala. E uma galera que quer, né, se aproximar, desenvolver ações com escolas, né, com comunidades. E cada ano é uma ação que a gente tenta desenvolver de forma diferente, né? Ele está registrado junto à ProEx e hoje ele, de certo modo, desenvolve essas ações e acho que seria sobre isso, né, do Narradores da Maré. E o grupo de pesquisa, que é o Território de Aprendizagem Autopoéticas, que se formou nesse mesmo período, né? Hoje ele conta com 3 linhas de pesquisa. Eu sou formado em Geografia, então Geografia, Ensino, Geografia e Educação Ambiental é uma linha. A outra é Ensino, Geografia e Educação para as Relações Étnico-Raciais. E a terceira, que foi criada recentemente, até por conta de uma demanda também, né, interna, e para as relações étnico-raciais. E é interessante marcar isso, porque nós temos mais de 230 grupos de pesquisa registrados no Diretório de Pesquisas do CNPq em educação ambiental na área da educação, né? E aí a gente vê como que essas temáticas elas ainda são ainda muito pontuais nesse contexto. E isso reflete muito nas produções de pesquisas, porque são grupos de pesquisas que estão ligados a programas de pós-graduação. E, de certo modo, são daí que aparecem as pesquisas que vão estar, por exemplo, nos representando em espaços acadêmicos, como, por exemplo, a Amped, né, associações e tudo mais. Então, assim, a gente vê que agora com a questão da crise climática e a entrada dessa discussão, pensando de uma forma interseccional, eu não sei agora, pensando no Rodrigo aqui, os colegas, né, pensando exatamente agora, né, se isso vai suscitar talvez um espraiamento maior dessas abordagens, porque é um olhar para nós mesmos, né, enquanto territórios que somos frutos de um processo de colonização, de escravidão, de colonialidade, né, até hoje, né, e então, assim, pensar a questão ambiental a partir de um sujeito universal, de uma sociedade muito genérica, né? Isso é importante, mas para nós a gente tem que também ter um foco e olhar que quem é que está sendo mais, vai ser, já está sendo, e ao mesmo tempo são os que contribuem para evitar o aquecimento global, quando você faz o entrelaçamento, né, da biodiversidade, onde existe a maior biodiversidade do planeta, são as áreas onde estão os territórios indígenas, quilombolas, no mundo inteiro isso, né? Então, assim, a gente espera que
que, assim como aqui na UFES, isso, de certo modo, suscitou a procura de vários estudantes da geografia, da pedagogia, quererem discutir, por exemplo, o racismo ambiental, né? A gente espera que isso venha também reverberar com a entrada desses jovens na pós-graduação, né? Trazendo para nós também essas demandas que são demandas que até então não nos tocava de forma como nos toca hoje, até por conta da entrada dessas pessoas pedindo para a gente discutir sobre isso. Agora, recentemente, duas alunas da geografia me procuraram, né, para eu orientar nessa temática. E também vale ressaltar uma coisa importante, colegas, que a gente criou, nós conseguimos criar uma disciplina educação ambiental aqui, Rodrigo. Começamos agora, esse semestre, educação ambiental e formação de professores. Ela está com outro nome por conta de trâmites, mas os alunos já se inscreveram nela com essa, sabendo que vai ter essa temática, né? E nesse contexto, esse tema que eu falei agora tem sido também pautado na fala dos alunos, né? Nós tivemos a primeira aula ontem, né? Acho que eu estou falando demais, passar para a Andréia, né? Não sei se eu falei muito assim, muito rápido, mas... Então, o Rodrigo falou das mulheres do Congo, né? Eu acho que antes das mulheres do Congo, esse final de semana eu estava mexendo, arrumando, final de semana não, segunda, acho que foi feriado, sexta, enfim, tantos feriados, segunda. E eu estava arrumando as minhas coisas aqui, encontrei várias fotos de mais de 20 anos, de quando eu comecei a trabalhar com educação ambiental, quando eu era estudante de pedagogia, assim, né? É bem interessante quando a gente faz essa memória, as lembranças, né? Então, lá se vão mais de 20 anos trabalhando com educação ambiental. E aí, assim, como que durante o tempo eu fui atualizando, né? A professora Nilda Alves tem um texto que ela fala, então eu fui atualizando, né, essa educação ambiental até fazer o mestrado com a Marta, fiz a graduação, TCC com educação ambiental, mestrado com a Marta Tristão aqui na UFES, doutorado eu fiz com o Reigota aí na Uniso, né? Mas foi o primeiro livro que eu li na minha vida de educação ambiental, foi o que é educação ambiental do Reigota. E aí, depois do pós-doutorado, eu fiz com a professora Nilda Alves. Então, eu sou uma pessoa da educação, né? Desde o ensino médio, que eu fiz magistério, e aí eu sou uma pessoa da educação, e aí venho trabalhando com mulheres com Congo. O que é o Congo? Especialmente as mulheres do Congo, né? Que a dissertação eu já faço a partir do Congo. O Congo é uma prática, é uma expressão cultural, um patrimônio cultural imaterial aqui do nosso estado, desde 2014, mas existem mais de 70 bandas de Congo, que é como se fosse um gênero musical de dança, tem mulheres, homens, tocam tambores, casaca, está muito relacionada à herança africana que veio, e nesse diálogo com os povos originários, né? Então, assim, na tese, especialmente, eu trabalhei com as mulheres do Congo, porque aqui no estado, eu queria trabalhar com as 70 bandas, né? No doutorado, a gente entra assim, querendo tudo. Depois, pensando, como eu fiz aqui, moro em Vitória, eu fiquei com as duas bandas de Congo que ficam ao lado da universidade. De um lado fica a Panela de Barro, banda de Congo, e do outro fica Amores da Lua, literalmente, nos bairros, né? E são as duas bandas principais aqui do estado. E essas bandas, elas têm relação com outro patrimônio, que é o ofício das paneleiras, que aqui a gente tem o ofício das paneleiras desde 2002, registrado no livro do IFAM. E aí eu trabalhei as práticas de resistência ecologistas com essas mulheres que fazem panelas, que dançam Congo, sabe? Que são muitas professoras, bibliotecárias, né? Então, e homens, né, que também trabalham com essa prática, e aí eu trabalhei essa prática como uma prática ecologista de resistência, né? Uma resistência. Porque o Congo, apesar de não ter uma... Solé falou da ajuda de curso, né? É um patrimônio material, são pessoas que guardam um saber ancestral e que pelo poder público não é valorizado economicamente falando, que eles deveriam receber um valor, né? Mesmo tendo a política, a Lei 10.639 a 11.645, que é obrigatório trabalhar isso no cotidiano escolar, e isso não acontece, né? Que a lei não está na vida, né? A lei está no papel, mas na vida cotidiana é outra relação. E aí eu trabalho, e também trabalho, a gente não falou, eu e Solé, a gente trabalha também com a licenciatura intercultural indígena.
nós temos duas etnias aqui aldeadas, né? Os Guarani e os Tupiniquim. Nós formamos agora, em 2022, a primeira turma, que demorou 7 anos para se formar, 15 anos para começar a primeira turma, de indígenas na universidade. Nós estamos na segunda turma, agora no mês que vem, eu e Solé Minas, mês que vem, Solé, esse mês, a gente vai ministrar a disciplina na segunda turma, e agora tem várias etnias, que outros indígenas de outras regiões estão aqui fazendo esse curso. Então, é um curso muito bonito, que a gente teve a oportunidade de dialogar. Acabou que a Solé faltou falar uma coisa, que dentro daquele evento que ele falou, na sexta-feira, a última atividade vai ser a defesa do Jefferson Marques, que é o Tupiniquim, o primeiro indígena aldeado a defender no programa de pós-graduação. O programa tem 40 anos e é o primeiro indígena aldeado a defender. Isso representa muita coisa, né? Então, nosso grupo trabalha com povos e comunidades tradicionais, tanto o grupo de pesquisa e quanto o projeto Narradores da Maré. Então, a gente tem essa pegada de extensão, que agora, pela CAPES, né, todos os programas, depois o Solé pode falar, nós tivemos uma reunião com o pró-reitor da extensão, eles deverão trabalhar extensão, a CAPES está exigindo isso, né? Então, esse ano a UFES vai implantar extensão relacionada à educação básica. E eu falo muito isso, né? Às vezes eu falei na semana passada, é uma pesquisa muito de gabinete, no sentido de que não dialoga com a escola. E aí, quando você chega na escola, os professores falam assim, vem vocês aí falar dessas coisas, vocês não estão no chão da escola, eles falam, vê assim com a gente. Por quê? É como se tivesse separado. Então, assim, o grupo tem essa pegada, né? Porque posso dizer que todos, né, Solé, são professores e professoras da educação básica. Mas não é fácil, tanto que eles não estão aqui, a gente até conversou, porque eles estão em sala de aula. Para conseguir uma saída é um parto. E, assim, isso é um absurdo. A gente tem um Plano Nacional de Educação que prevê isso. Então, os professores, eles saem para estudar, mas eles não saem do trabalho. Eles trabalham de manhã e de tarde, e às vezes de noite. Então, isso, assim, eu nem sei como que fica a saúde, né, dos professores. E que bom que tem feriado, porque a gente precisa de um feriado, né? Porque para dar um respiro, mas é isso. Eu vou parar de falar, porque eu estou falando muito. Mas teve aqui para isso, para falar, gente. Rodrigo? Aí, pessoal, porque semana que vem, segunda-feira, é dia do Carnaval de Congo, da pesquisa da André, inclusive. Que legal. No Mascarado. É feriado estadual aqui. Feriado nosso, por isso que eu estou falando dos feriados. Então, semana entendeu? que vem só vai ter terça e quarta. Só tem terça e quarta. Terça e quarta, esquece. Ou seja, emenda logo. Esquece. Eu não vou falar muito, vou deixar os meus colegas do grupo falarem. Davi, você queria falar primeiro? Vou lá. Bom, primeiro, uma alegria, né? Reencontrar os meus amigos, Solé e Andréa. Impressionante, né? Tava olhando a foto de um dos artigos que tem a foto da UFES e me deu uma saudade danada, assim, né? E realmente esses encontros, mesmo que breves, né? São muito potentes. Então, primeiro, agradecer a presença de vocês aqui. E toda a acolhida, né? Acho que só reforçando o que o Rodrigo falou, quem tiver oportunidade de ir lá para Vitória, encontrar os amigos e ir lá na UFES, com certeza vale muito, né? Gostei demais dos textos, fiquei pensando e anotando as referências que eu ainda não conhecia, e é uma alegria poder reforçar, né, o reencontro com as referências que a gente já utiliza, né, e perceber o que vocês estão fazendo, já puxando a fala do Soler, né, sobre a questão de como a gente trabalha as narrativas, né, e dessa reação de algumas pessoas, de alguns pesquisadores, né, mas como assim, você não gravou? Como é que é isso, né? Você não tem isso, essa coleta de dados, como que ela está sendo feita? E aí, enquanto eu lia, né, e pensava, inclusive, né, na experiência da Andréa, lá na Uniso, e de alguma aflição e angústia que eu sinto em alguns colegas que compartilham comigo, já compartilharam, principalmente o pessoal que está chegando no mestrado, do que vocês estão fazendo, como é que vocês vão fazer isso? Porque a gente ouviu de outros professores que não pode, né? Não pode fazer pesquisa desse jeito, não pode lidar dessa forma. E às vezes a gente percebe, né? Eu e o Rodrigo, a gente troca muito quando a gente vai mandar para determinados lugares, né? Os textos. Olha, aqui a gente provavelmente vai ter uma resistência ou até uma reprovação, né? Porque
como que vai usar, né? Isso, o pessoal não tem essa abertura, né? E aqui a gente tem um grupo que vai fortalecendo e busca fortalecer justamente essa perspectiva, né? E aí eu queria, se vocês pudessem falar, assim, que vocês estão também super corridos com o tempo, né? Ah, só antes de fazer minha pergunta, uma coisa que eu esqueci que eu ia falar no começo, aqui na cidade de São Paulo, os professores também estão em greve. Então, trocando a questão da greve, acho que é outra coisa que fortalece, né, a luta, né? A gente tem sofrido, como todos os professores, claro, mas estava comentando com o Rodrigo antes, né, que ontem foi um dia de uma assembleia muito tensa, no qual os vereadores da extrema-direita repudiaram por completo, né, como costumam fazer, e chamaram a gente de vagabundo e tal, e daí para baixo, aquela coisa que a gente está habituado, e como que a gente, de alguma maneira, tenta também, né, nesses espaços, trazer essas questões, expor e problematizar isso como uma questão, não no sentido simplesmente panfletário, né, mais acadêmico da coisa, porque esse debate na academia ele é pequeno, ele tem que acontecer mesmo, e acho que nós que somos do cotidiano temos justamente essa oportunidade de mostrar o absurdo da coisa, né, de falar, e acho que até por isso parte da categoria acaba reagindo. Deu uma queda aqui para mim, vocês estão me ouvindo? Deu, então, né, beleza. Então, enfim. Aí a pergunta por si era justamente como que é isso para vocês, né? Eu não sei o quanto vocês notam na UFES, mas de repente em outros eventos, né, claro, essa questão justamente desses pesquisadores que desvalorizam ou tentam deslegitimar, né, a pesquisa a partir seja das narrativas ficcionais, seja da autoetnografia, né, seja de toda essa perspectiva que a gente tem trazido. É que eu acho o máximo, assim, porque eu que trabalho a questão da desobediência, né, da insubordinação, eu acho divertido pra caramba. Mas como que vocês lidam, até porque eu acho que pode ser importante para os colegas que estão começando a mexer, né, querem mexer, mas de repente estão com receio, para nós todos, né, enquanto grupo. E agradecer aí de novo, se vocês puderem falar disso. Abração aí, viu? Beijo para os dois. Isso aí, maravilha, Davi. Lembrei aqui do último encontro que nós tivemos, nós conseguimos levar o Rodrigo Barca na churrascaria, cara. É claro que você não comeu a carne, né? Muito bom aqui em Vitória, foi muito bom mesmo, assim. Aí já era demais, né? Não é? Foi bom. Aqui, essa questão muito importante que você trouxe, eu pensei em duas questões, assim. Uma é pensar com Paulo Freire, né? Quando eu falei do dialogando e aprendendo com a sua própria história, nos livros conversados dele, né, com Sérgio Guimarães, como que ele vai de uma forma muito vocês tiveram o primeiro encontro com a Nilda Alves, né? Meio que literaturizando a ciência, o conhecimento, os fatos, né? Pegando os fatos concretos e problematizando com eles momentos da história e dele mesmo, enquanto professor, pesquisador, escritor, né? Envolvido com várias questões também no âmbito nacional e político, né? Como que esse modo de registro, né? De forma mais menos convencional, talvez, né, possa ser pensado por nós como uma estratégia tanto epistemológica como metodológica mesmo, né? Até se afastando um pouco desses modelos ou desses paradigmas metodológicos de clássicos, né, que nos colocam numa condição que parece, quando você está numa pós-graduação, até por conta do tempo, que você meio que desacredita em você, você prefere se apegar a um método que já existe, porque vai ser até, né, para você, de certo modo, mais seguro. Então, assim, como que a metodologia, mesmo que ela abra um caminho, né, de busca, de procura, ela pode também contribuir para que a gente veja que esse caminho, nós também temos uma autonomia e uma autoria, né? E talvez a questão da conversa, da escrita em diário, ou de postais, ou micronarrativas, né? Elas podem, não, de certo modo, elas trazem uma força estética e também ética, porque nos coloca enquanto sujeitos ali na pesquisa, não como de forma afastada, né? Nos situa ali nesse contexto, tem essa dimensão estética e acaba tendo uma política de narratividade que desmonta uma linguagem
E aí eu desmontar, pensando com a Grada Quilomba, né, que vai pensar a linguagem de forma muito colonial, muito hermenêutica, né, ele desmonta a linguagem no sentido não de querer fazer uma oposição, mas de mostrar que outras possibilidades existem também. E aí, quando você pensa desse modo, eu vejo que isso nos revigora. É também um processo de autoconhecimento, né, de cura, pensando também com essa perspectiva da escrita como algo, né, que liberta, né? Eu lembrei agora da Carolina Maria de Jesus, que o livro dela, no diário, né, um dos livros dela, né, quando você tem gente que, por exemplo, não consegue sair da primeira página, e é um diário, né? Então, olha só como que aquilo vem de uma forma muito pungente. Então, a ideia da conversa, eu penso que tem essa possibilidade, né, de colocar para a gente, diante da pesquisa, né, nos situar como um autor mesmo, né, uma pessoa que está ali criando também, e dialogando com os intercessores, né, buscando caminhos metodológicos que já existem, mas não se anulando nesse processo, né, pensando tudo isso como uma inventividade, uma criação, mas sem perder o rigor científico, metodológico, né, e político, principalmente social. Para nós que somos, por exemplo, de um programa de pós-graduação profissional, mestrado, doutorado, né, essa questão da pesquisa e a sua inserção social, ela é algo que está posto para todos os nossos estudantes, né? E agora com essa questão da currículo, com a extensão no currículo da pós, né, mais ainda, porque é algo que o nosso grupo já vinha fazendo, só que de forma muito ainda embrionária ou muito ainda não tão articulada, e agora com isso a gente está vendo que a gente já estava fazendo esse movimento, e agora a gente vai impulsionar isso ainda mais. E aí uma escrita nesse modo tende a aproximar muito mais, né, aquelas pessoas que estão muito distantes desse mundo que é o nosso, né, de pensar a questão da produção de conhecimento, né? Então essa política de narratividade, ela também, ela tem esse comprometimento. Eu penso que vem por aí também a questão da conversa, né? Não sei se e daí também entrar em outras questões, né? A questão ontológica de você pensar a conversa como uma dimensão também para a produção de conhecimento que se afasta desses cânones, né? Tão clássicos, né? O cânone clássico é o pleonasmo, né? Mas tá aí. Posso falar? Deve. Então, assim, eu vou pensar um pouco a partir da Bell Hooks, naquele livro dela, Ensinando a Transgredir, eu usei bem esse livro na tese, quando ela fala que não dá para a gente pensar numa teoria se ela não servir para a gente, né? Para ficar. Então, se você faz uma tese e não consegue dialogar, imagine eu com as mulheres do Congo, eu levei lá o meu trabalho, eu fiz a impressão da tese, como eu entreguei aí na Uniso, eu levei, marquei com as duas bandas, eles escolheram o horário, e aí uma escolheu à noite, eu levei à noite, e uma escolheu no café da manhã, eu levei no café da manhã. Aí eu levei e elas ficaram olhando aquilo, nossa, olha a gente aqui nesse livro, porque eu coloquei muitas fotos. O Rodrigo foi da banca, então as fotos sangravam, como diz Ana Godoy. E por quê? Porque não dá para a gente fazer uma teoria, uma pesquisa, se não dialogar. Eu estou falando dentro das pessoas, com as pessoas que eu trabalhei, que são povos e comunidades tradicionais. Então, assim, eu me sentia violentando elas sem poder dar esse retorno. São senhorinhas, são mais jovens. Então, isso é um pensamento muito contracolonial, pensando com o Nego Bispo, sabe? E é uma pesquisa que tem sentido. E eu faço isso hoje com as minhas orientandas de TCC. Gente, não dá para fazer uma pesquisa que não vai ter sentido. Aí, esses dias, a minha orientanda defendeu, ela, a Laís e a Jane, fizeram diário, escreveram cartas falando da família. A Laís é uma menina negra retinta, que mora bem longe daqui da universidade, muito longe, uns 40 quilômetros, numa cidade chamada Viana, e ela falou, professora, minha mãe está lendo meu TCC. A mãe da Laís é uma empregada que trabalha na casa das madames aqui da Praia do Canto, que espera para servir o almoço, a janta, aquele café, aquela que fica assim, em pé esperando para servir. Ela é essa pessoa, e ela estava lendo o TCC. Isso é uma pesquisa que tem sentido. Ela leu o TCC.
Então, assim, se ela... Não estou dizendo que não teve rigor, foi uma pesquisa narrativa que elas fizeram sobre a relação que elas tiveram com a disciplina de ERE, né, de Educação das Relações Étnico-Raciais, e aí pensando nesses modos de outros procedimentos metodológicos que fogem desse padrão hegemônico. Claro, aí eu faço o quê? Eu vou usar a Nilda Alves, usar no sentido das ideias, que aí eu não sou besta, porque a Nilda Alves tem 80 e poucos anos, e aí ela fala, narrar a vida e literaturizar a ciência. É isso aqui, ó, a Nilda, eu vou colocar a Nilda, porque ela sabe o que ela está falando, né? E a gente tem que usar esse tipo de referencial para dar um respaldo, e também o referencial dessas mulheres que são narrativas. Eu lembro numa live da Amped, quando estávamos na pandemia, que a Célia Chacriabá fez junto com a Meg Rayara, que é uma mulher trans, a primeira que foi doutora no Brasil, que é da Universidade do Paraná, a Meg, maravilhosa. Aí a Meg falou, gente, a gente fica aí falando da ABNT, a ABNT é uma empresa. Aí ela falou, essa live é excelente a live das duas, porque a Célia com a Meg foi a Ali aquela que eu esqueci o nome da Unicamp, que fez a... Isso. E aí, assim, como que a gente pode pensar nessas questões, sabe? Isso não é perder o rigor, como o Solé mesmo disse. Não é perder o rigor. Eu lembro que o Rodrigo falava, né? É rigor e vigor. É um vigor que você vai ter uma pesquisa que tem um sentido, que não vai ser aquela pesquisa que você vai fazer, Claro, gente, não vou dizer que no último ano do doutorado eu quase morri, porque dói tudo, né, Rodrigo? O braço dói, tudo dói, porque, né, dói tudo que você tem que fazer, é sobre isso. Mas isso não é permanente na sua vida, é uma etapa. E eu acho que a gente precisa fomentar e organizar mais esses grupos. E as pessoas não entendem. E não adianta, eu já pedi para tirar um artigo. Falei, não, a pessoa me pediu para mudar tanto, ela queria botar a cara dela no artigo, sabe? Aqueles marxistas assim. Aí eu falei, não, moço, obrigada, tá? Não tem igual, obrigada, tá? Devolve meu artigo, que eu não vou mudar desse jeito. É isso, eu vou chamar para comer. Não dá, gente. Aí eu saí, ó, peguei meu banquinho e fui embora. E vou publicar em outro lugar. Porque também não vale a pena você discutir, igual discutir com pessoas extremamente, né, daquele processo que aconteceu em 2018, você não tem que discutir. Vamos guardar nossa saúde, né? Porque aí é isso. Tem tempinho para mais uma pergunta? Tem? Marcelo, tá com a mão levantada faz tempo. Pode ir até às 6h20, tá tranquilo. Então maravilha, então faz festa. Marcelo, por favor, obrigado, Soler, obrigado, Andréia. Olha, quero agradecer, né, Soler, quero agradecer, Andréia, e quero falar para vocês, eu tô aqui, atrás de mim, aqui tem uma bibliotequinha que a gente vai fazendo de sonho da gente, de que a gente... hoje em dia está tudo no computador, mas quando eu era pequeno eu falava, eu vou ter uma biblioteca, ela vai ser minha, né? E eu fui construindo todo dia. Quero mostrar aqui para vocês, ó. É igual você falou aqui, ó, tá vendo? Meu primeiro livrinho foi do Rei Gota. Eu fui lá na Uniso, lá em 14, aí ele até autografou o livrinho para mim, um livrinho que eu já tinha. Essa foi a coisa mais linda que aconteceu para mim. E aí eu quero falar para vocês assim que também é muito difícil, né, a gente conseguir sair. Você foi muito clara, né, dizendo assim, é difícil a gente conseguir sair, a gente conseguir... Eu sou um professor de ciências que trabalho no ensino fundamental, eu trabalho numa escola estadual de manhã e de tarde. E eu estou no período integral, né, devido a série de condições. Eu trabalhava só de manhã, agora estou no integral. Então, queria falar que é difícil da gente sair. Eu terminei meu mestrado e não é fácil. Eu quero publicar, eu quero sair. Né, o professor, já faz 2 anos que eu estou nesse grupo de estudos e, olha, né, dá um... Sabe quando vocês falaram sobre angústia? Eu sou aquele cara do grupo que toda vez que tem alguma coisa para poder fazer, aí a gente tem que... Tem umas novas coisas que eu não vou falar aqui porque não cabe. Mas a gente tem que bater meta, a gente não pode faltar. Virou uma empresa a educação do Estado. E outra hora eu vou falar sobre isso. E eu ainda vou publicar sobre isso, se Deus quiser. Então, eu falo sobre angústia, sobre resistência. Uma coisa que eu estou nesse grupo
principalmente é porque a minha família, ela mora literalmente na curva do rio, naquele bairro Maria do Carmo, quase aonde quando chove sobe a água ali. Minha mãe sempre morou ali e motivo pelo qual nós somos sempre afetados por aquela água lá. Depois que eu vim, casei e saí mas a minha mãe ainda mora lá. Então quando falam do Rio Sorocaba, eu estou sempre nos congressos, sempre estou nesse debate. Mas a gente queria falar para vocês que a gente, vamos supor, uma coisa que o Rei Gota sempre falava, né, e que eu concordo, é difícil fazer narrativas, né, que você fez as narrativas com as senhorinhas, é difícil. Eu gostaria de fazer umas narrativas lá com o pessoal que é desse novo piscinão que está perto da casa da minha mãe. Quando a gente faz pesquisação, a gente faz uma pesquisa conversando com as pessoas assim, a academia, a valorização desse tipo de trabalho é difícil, gente, né? É difícil a gente fazer pesquisação com narrativas. A gente consegue, mas você não vai publicar numa A, numa B1, ela vai para B2, B3, C. Consegue, sabe? Você entende as coisas que estão no meu pensamento? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, eu quero agradecer a oportunidade de todos vocês, da gente estar reunido aqui. E a minha pergunta seria assim: quais seriam as dimensões para a gente conseguir fugir da metodologia das perspectivas clássicas? Vocês foram falando, eu fui anotando um monte de nominho até. Bill, professora Bill, né, sobre transgressão, tem um monte. Toda vez que alguém fala alguma coisa, eu anoto aqui. Então, a minha pergunta para vocês dois, professores aqui, é: quais são as dimensões metodológicas que fogem daquela concepção clássica, né? Que todo mundo. Quais são os autores que estamos aí, né? Eu gostaria de ouvir aí a palavra de vocês, porque a gente transgredir e ter que fazer a publicação do jeitinho que eles pedem é uma contradição. Agradeço e passo a palavra. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Só complementar, Soler, e fazer uma provocação, a nova ficha da CAPES, ela é emblemática nesse sentido ao retirar os livros organizados da ficha de avaliação também, né? Só provocar. Sim. Assim, eu acho que o que você trouxe para nós, Marcelo, a academia ela não dá muito conta, não. Por isso que a perspectiva ecologista, ela nos coloca também diante de uma dimensão estética expressiva, né, e política também de entendimento do mundo, das realidades, tudo mais. Então, a gente tem que buscar, nessa formação acadêmica, também trazer a inspiração com a música, com a arte, né, com a literatura, com o cinema. Acho que isso aí uma das possibilidades, é uma das dimensões de beber de todas as fontes, né, nesse sentido, né? Atualizando, né, o que a própria Nilda Alves já vem discutindo nessa atualização dela. E eu vejo também assim como indicação, né, são autores mesmo da literatura, o próprio Paulo Freire, né, com a questão dos livros conversados, dialogados, ou das cartas pedagógicas, né? Eu escrevi 8 cartas, 7, se eu não me engano, para Carolina Maria de Jesus. E assim, foi muito interessante, foi uma experiência assim, contando para ela o que ela não conseguiu ver, ou coisas que estão falando dela que ela também não pôde se defender. E sim, entendeu? Tem várias questões assim, falando coisas que descobriram, por exemplo, do editor dela, que ela não sabia e que ele depois ele escreveu, e se ela tivesse viva, ela não iria concordar com aquilo que ele escreveu. Enfim, da morte do Pelé, né? Porque quando ela lançou o livro, Pelé foi no lançamento do livro dela, esteve lá, né? Que se ela tivesse, ela certamente ela iria no velório dele. São só para colocar, né? Um exemplo. Então, acho que a carta pedagógica, o diário, e essa aproximação com a arte, com a literatura, né? Com a conversa, é o que vai dar dimensões, porque a academia a gente já sabe, você já falou aí, né? É isso, eu acho, do meu ponto de vista, né? Marcelo,
Boa pergunta. Eu acabei não agradecendo o Davi pela pergunta, gente. A pessoa. Então, boa pergunta. Eu acho que a gente escuta isso recorrentemente, né, Solé? E Rodrigo também. Como que a gente vai transgredir? Como que a gente pode ampliar a possibilidade? A gente não está, e eu falo assim, a gente não está negando o que eles fazem, mas a gente está ampliando, a gente está pensando de outro modo, caminhando de outra forma. E aí, quando as pessoas querem... Eu sou muito chamada também para fazer essa aula, já dei essa aula para a Patrícia na UFRJ, aqui na UFES, em vários programas, eu sempre vou falar de pesquisa narrativa. Eles me pedem para falar, vem falar de pesquisa narrativa. E aí a gente pensa muito nos estudos nos cotidianos, que foi quando eu aprendi lá no mestrado com o professor Carlos Eduardo Ferraço, que aí quem é que começou com essa história? A Nilda Alves e a Regina Leite Garcia, que é falecida. Né? Então, esses grupos de pesquisa, eles foram se consolidando. Hoje a Nilda tem um grupo e ela formou várias. Né? O Rei Gota foi desse grupo da Nilda e ainda, né, de Regina Leite Garcia. E aí o Ferraço, então, assim, tem grupo aqui, tem grupo no Sul, tem grupo de vocês. São os grupos que estão se fortalecendo em relação a pensar outros modos de pesquisa, fora dessa caixa de uma caixa quadrada que só pode ser desse jeito. Quando eu trabalho aqui na UFES, as pessoas só conhecem pesquisa Calef Moreira. O Calef Moreira, professora. Aí, quando a gente apresenta as outras possibilidades, nossa, professora, tem isso. Eu não sabia que podia botar uma epígrafe de música. Eu não sabia que podia colocar um pedaço de livro da literatura, uma imagem. Claro que pode. É para respirar o pensamento. Porque você vai pegar um texto, você tem que ser generoso com a pessoa leitora. Isso aí que a gente está fazendo é a nossa função como professora pesquisadora, no mínimo. Você pega um trabalho que tem 1000 páginas, a gente já passou dessa época de escrever tese de 1000 páginas, já teve, né? Sem uma linhazinha de poesia. Gente, então, assim, e aí é a gente, como pesquisador, pesquisadora, sabe? Os ecologistas, né? O livro ecologista tem muito isso. Se beber em quê? Em filme. Eu lembro toda vez que o Regota mandava um e-mail, leitura obrigatória. Ai, meu Deus, leitura obrigatória, filme obrigatório. Então, a gente precisa assistir filmes, colocar isso no nosso trabalho, literatura, arte, e eu falo isso com as estudantes aqui da licenciatura. Como diz o Jorge La Rosa, o fundamento da educação não deve ser sociologia, filosofia, psicologia. O fundamento da pesquisa tem que ser a arte de um modo geral. Porque quando eu cheguei lá, no Sesc de Sorocaba, junto com o Rei Goto, com a Alda e com a Marta Catunda ainda, que estava viva, fomos fazer a visita na exposição do Arthur Bispo do Rosário e do Leonilson, que eu esqueci o outro nome dele, e aí fizemos a visita na Penélope, isso. Fizemos a visita lá dos mestrandos e doutorandos da Uniso. Passamos a tarde no Sesc de Sorocaba. Olha como é que é importante a arte, hein? Chegando lá, cada grupo foi para um lado e depois a gente se encontrou para fazer uma oficina que era de bordado para a gente lembrar do Arthur Bispo do Rosário, que fez vários bordados. E aí eu falei, Alda e Marta Catunda junto e Rei Gota. Aí eu falei, nossa, gente, eu não sei nem pregar um botão, não sei bordar. Eu adoro bordado, eu não sei. Aí a Marta, não, vem cá que eu te ajudo, a graça. Aí o Rei Gota virou para mim e falou assim, não dá para ser boa em tudo também, né? Que você já é boa em tantas coisas, tipo assim, pelo menos para eu não ficar triste, para não dizer assim, não fica triste que você não sabe bordar. Aí eu fui para casa, olha só como é que é importante, eu fui para casa lá de Sorocaba que eu estava, chegou lá, eu fiquei tão assim, aquilo acionou uma memória subterrânea dentro de mim, que eu voltei lá na minha vida de 6 anos de idade, quando a mamãe me botou na aula de bordado, naquele dia, e aí eu e uma colega fomos para a aula, quando chegou lá, eu fui à primeira aula, na segunda aula, a senhora, que era nossa vizinha, uma senhora branca, e a minha colega era branca, virou para mim na segunda aula e falou assim, eu botei isso na tese, está lá na minha carta, na tese. Olha, você não precisa voltar amanhã que você não sabe, não pode bordar. Aí eu falei, por quê? Porque sua mão é suja. Foi lá nesse dia que eu descobri que a minha mão era suja. E aí eu comecei a estudar e descobri, porque eu sou uma mulher negra. Ela não queria que uma mulher negra bordasse e ela queria só ensinar outra coleguinha que era branca. Eu descobri isso numa exposição. Olha como é que a pesquisa é forte.
como a pesquisa faz sentido. Por isso que é importante, às vezes, escutando a música da Nina Simone, sabe? Às vezes, vendo filme, tantos e tantos e tantos. Então, quando a gente se fortalece, e aí a gente precisa ler, estudar, porque a IA, ela ajuda a gente, mas ela não dá conta se a gente não ler e estudar. Eu falo isso com as alunas. Falei, não adianta, porque ela não tem essa emoção, eu digo. Então, o que a gente vai precisar? Estudar para a gente ter essa, como é que se diz? Você mesmo se conscientizar e conseguir, fugiu a palavra, você se sentir confortável de falar, não, a pesquisa é isso. Porque quando a gente não consegue falar, é porque a gente ainda precisa ser alimentado. E tá tudo bem, nem todo mundo se alimentou. Eu estou falando assim com vocês hoje, gente, mas eu cantei na cartilha no mestrado e eu falo, gente, ó, eu estou falando isso com vocês, todas as vezes que eu falo isso, vocês vão fazer tudo que o orientador está falando. Não faça o que eu estou fazendo. Faça no mestrado, no doutorado, o que o orientador falou, o que a CAPES falou, faça tudo isso. Pós-doutorado. Depois vocês podem fazer coisas que vocês desejam, entende? Porque tem um momento que a gente esbarra nisso também, sabe, Marcelo? Porque você vai fazer o quê? Eu queria colocar muitas coisas no meu trabalho, mas às vezes, a gente precisa, peraí, agora é o momento institucional que eu vou extrapolar algumas coisas, no sentido de ampliação, mas eu sei que eu estou aqui como institucional. Mas quando eu posso sentar e falar do modo como eu gostaria? Isso é um processo, a gente não consegue fazer isso assim, ó. A gente mesmo está estudando e se convencendo, né, Soleil e Rodrigo? Dessas pesquisas do que a gente está fazendo, para a gente se convencer e conseguir convencer as outras pessoas também. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para dizer, mas enfim. Obrigado. Mais alguém? Quero agradecer só. Muito obrigado, viu, pelas respostas, atenciosamente. Daniela, ai que ótimo, Daniela. Pois não. Eu fico aqui quietinha, só ouvindo, né, Rodrigo? Daniela, Boa só uma noite. coisinha, deixa eu fazer uma coisinha rapidinha. O Marcelo, ele não é estudante nosso, mas ele está no grupo faz um tempo já conosco. O Davi é doutorando, o Uratan é doutorando, a Érica é doutoranda, o Felipe Gabriel, ele é meu estudante de iniciação científica, a Rani também é estudante de iniciação científica, os dois são da filosofia, da graduação da filosofia, a Michele é minha doutoranda é ótimo. A Morgana e o Márcio, eles são dois mestrandos de outro orientador que sugeriu que eles fizessem a loucura de participar do nosso grupo e desde então eles não saem, tá? E esqueci alguém, e a Daniela também é mestranda que entrou esse ano no grupo. Só vou apresentar mais ou menos para quem está aqui, só para não ficar muito na base do desconhecimento. Obrigado, Daniela. Boa noite, gente. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, vou só fazer uma colocação quanto esse encontro de hoje fez sentido para mim. Eu estou iniciando agora, né? Muitas vezes tenho falado, né, com os colegas até da questão assim, do quanto eu ainda estou me apropriando de tudo isso. E isso fez muito sentido, porque o primeiro texto que o Rodrigo pediu para eu fazer era uma reflexão sobre a minha própria prática. Eu sou diretora de escola e professora de língua portuguesa. E quando ele falou isso para mim e me deixou livre para escrever como eu queria, eu demorei muito tempo para começar a escrever. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que ele está esperando, né? Como assim ser livre para escrever num trabalho aí de que será um futuro projeto, uma futura tese, enfim. E quando eu comecei a escrever, fui me deixando levar, eu utilizei muito dos gêneros textuais, que eu sempre gostei muito de trabalhar em sala de aula com os gêneros textuais. Então, eu fui conseguindo, muito assim, de uma forma muito insegura, confesso, né? Por ser até o primeiro texto que foi solicitado, colocando tanto a parte mais teórica e fazendo e casando, né, com uma parte mais descontraída, mas que não fugisse do tema. E foi uma coisa muito gostosa, muito prazerosa de escrever, não ficou um texto maçante. Foi o primeiro momento em que eu parei para refletir sobre a minha prática, coisa que eu nunca tinha parado para fazer. Então, isso também já é difícil da gente fazer, né, de nós mesmos. E fazer essa conciliação entre a parte mais teórica, a parte um pouquinho mais dura, digamos assim,
com essa questão dos gêneros textuais, para mim isso foi assim, encantador, foi uma delícia, foi um texto que foi prazeroso de se fazer. Então, ouvir vocês falando sobre cartas, diários, trechos de música, enfim, poder usar esses outros gêneros dentro desse texto, né, que na minha visão era um texto tão maçante, o nosso encontro de hoje fez muito sentido e me deixou muito, até acho que mais tranquila, mais confortável em relação a tudo que eu tenho pensado e que a gente tem conversado aí por esses primeiros meses. Então, eu quero só agradecer pelo encontro de hoje. Ela tá tão insegura que me escreveu 50 páginas já, tá, gente? Mas aquela questão, Rodrigo. Acaba sendo Eu não tô demais. reclamando. Eu sou professora de língua portuguesa, então assim, a minha dificuldade não é com a dificuldade em escrever, e sim, nesse primeiro momento, em saber o que eu devo ou não escrever. Então, eu estava muito insegura nesse sentido. Quando eu comecei a ver que estava deslanchando, e comecei a ver que eu podia fazer, então, eu coloquei uma charge, eu coloquei uma letra de música, e fui colocando, sem saber que, de fato, isso veio muito ao encontro do que vocês estão falando hoje. Então, isso, para mim, nossa, foi uma tarde, assim, muito, muito gostosa. Só tenho a agradecer a vocês. E eu prometo que eu leio o seu texto até a próxima quarta, Daniele. Essa semana tá aturada de coisa, mas eu tô lendo, tô na página 15, tô fazendo uma correção muito pontual, tá? Não se preocupe. Obrigada, eu não estou Rodrigo. me preocupando. Que bom. Obrigada, gente. Mais alguém? Só um comentário rapidinho. Isso que a Daniele falou, interessante, porque o filme Narradores de Javé, né, também passou a fazer muito sentido na época que eu estava no doutorado, né, porque eu queria encontrar alguma coisa onde não era o caminho era ouvir o que eles tinham para me dizer, como lá no filme. Então, assim como a Andrea falou dessa questão, né, dessa memória subterrânea, no meu caso, totalmente diferente, lógico, mas o filme Narrador de Javé fez assim, foi a guinada que eu precisava ter assistido aquele filme, né? Porque aí vem a questão da maturana, da conversa, de ouvir o outro como legítimo outro na existência, né? Na convivência, com seus saberes, né? Então foi muito importante para mim, né? Também. Então acho que é por aí mesmo, né? São as coisas que a gente está conversando aqui, né? De se pensar outros modos de habitar o campo da pesquisa também, né? Legal isso. Eu não estou podendo levantar a mão, não sei se posso falar. Eu tô Não pode, dirigindo. Érica. Menos ainda. Vai lá. Então, eu tô chegando em casa. Não, é que assim, me remete toda essa conversa hoje à construção e o início, né, da minha dissertação de mestrado. Porque eu tinha uma ideia também, né, de um outro formato na questão da escrita, daquilo que eu tinha, né, como uma questão tradicional. Quando o Rodrigo propõe a autoetnografia, né, desconstrói, né, todo o senso que eu tinha do que era do que poderia ser mais a pesquisa, né? E eu trazer, tratando dos filhos estudantes, né, com transtorno de espectro autista, trazendo a minha prática enquanto mãe professora, né, e fazendo a junção das palavras, como a própria Nilda Alves trata disso, né? Eu só queria colocar e agradecer, porque eu consegui agora reviver toda a história, desde as primeiras orientações, né, com o Rodrigo, e me causou um estranhamento tremendo, né? E de repensar a rota e de pensar um outro jeito de pesquisar, e muito legal isso, que eu acho que é interessante colocar, que eu fui convidada pelo curso de jornalismo da universidade, né, da Unis, a dar uma entrevista, Mulheres na Ciência. E aí, quando eu chego para dar entrevista para eles, e vou falar um pouco sobre a minha dissertação, esses estudantes tinham lido a dissertação, de 200 páginas. Né? E eu falei, mas vocês leram? Porque eles faziam perguntas pertinentes. Eu falava, não é possível eles estarem fazendo perguntas para mim, referente ao que eu escrevi, não é possível que eles leram. E eles fizeram essa leitura.
Então, é porque acaba se tornando acessível para todas as áreas, e assim como a Andrea disse, né, para outras pessoas que não são da academia, né, se torna algo gostoso, prazeroso, para que todo mundo possa ler e até mesmo se motivar a também serem pesquisadores e exercerem outras práticas dentro da pesquisa. Era isso, obrigada, gente. Obrigada, Soler, e obrigada, André, foi um prazer conhecê-los lá na UFS e agora poder aí ouvi-los novamente. Acho que eu vou fazer as palavras. Vamos fazer as palavras finais, Soler? Fique à vontade. Tá. Então, é importante dizer de tudo isso, assim, eu trabalho com diários, né? E esse semestre, minha filha é artista, ela foi fazer oficina com cada turma, cada um criou o seu próprio caderno e eles escreveram. Então, eles têm que entregar o caderno feito à mão, né? E eles produziram. E aí, isso é difícil. Eu trabalhei com uma turma de letras em inglês, letras português, letras espanhol, enfim, estudante da licenciatura. Teve um que falou, professor, eu não gostei, porque eu não gosto de ter... Porque eu falei, gente, vamos escrever com liberdade poética, cada um vai fazer do jeito, né, que se sentir confortável. Ele, não, eu não gosto, eu gosto que mande eu fazer. Aí tem dessas coisas também, sabe? A pessoa está tão condicionada pelo modo da educação bancária, subjetivado, é como aquele passarinho que viveu preso na gaiola e você deixa aberto a gaiola, tira ele não consegue sair. E aí isso é um trabalho, sabe? Isso é um trabalho que tem que ser feito para a pessoa se sentir tranquila e confortável. Então, como que é interessante pensar nessas questões, Daniele, que falou da escrita, né? Está lá no escritório agora, eu arrumando as coisas, encontrei os diários de Oaxaca. Eu tenho vários diários que eu parava, eu fiquei 4 meses lá fazendo doutorado de sanduíche, estágio de pesquisa, e eu ficava escrevendo compulsivamente, eu passava os dias, de manhã, de tarde, de noite, escrevendo. Onde eu estava escrevendo. Tudo que eu via, eu escrevia. E eu gosto muito de escrever. Vocês estão aqui, ó, a gente está aqui, eu já escrevi várias, eu gosto de escrever. E aí eu acho que isso deixa a gente mais confortável, mais tranquilo e mais leve. A gente está perdendo essa questão de escrita. Eu lembro dos meus cadernos do doutorado. Gente, eu tenho tantos cadernos do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, eu escrevia tudo. Aí uma vez uma pessoa falou assim, mas nossa, mas por que você escreve tanto? Eu falei, eu tenho necessidade de escrever. Tudo eu escrevia. Então, assim, esses estudantes agora da graduação, eles estão perdendo essa, por conta de celular, né? Então, quando a gente às vezes fica com medo, né, Daniele, de, será que eu estou escrevendo certo e errado? Gente, só escreva. E aí a gente escuta agora a Érica falando que coisa linda que os estudantes da graduação fizeram o dever de casa certinho. O mundo não está perdido, né? Porque a gente às vezes assim, gente, eles não estão lendo, eles não estão fazendo. E quando você tem uma narrativa dessa que a Érica coloca aqui, isso é muito bonito, sabe? E que a gente possa proliferar isso entre os nossos estudantes, entre a gente mesmo, e escrever é muito gostoso, né? Eu gosto muito de escrever. E isso alimenta. Quando eu escrevo, terminando falando com a Bell Hooks, para eu, Andréia, a escrita é uma cura. Escrever a tese foi uma cura. Toda vez que eu escrevo um texto, eu me curo um pouco no sentido, assim, às vezes é uma aflição, é alguma coisa. Eu tenho a escrita na minha vida dessa forma, sabe? Hoje, agora, eu penso muito nisso, né? Eu quero agradecer de coração, foi muito bom estar aqui com vocês, tá? A gente recebe vocês aqui quando vocês estiverem aqui com o maior prazer, aqui tem muita praia, gosto. Tudo bem que tem a Vale que poluiu, mas é isso, né? Nem tudo é perfeito, mas a gente tem muitas outras praias, Muqueca Capixaba, para quem comer peixe, tá? Manguezal lindo, e gratidão, e agradeço muito mesmo. Sim, muito bom, gostei demais, assim, ter a oportunidade de conversar, né, com vocês. Essa questão de vocês trazerem as perguntas para a gente é fundamental. É também um exercício que a gente precisa também praticar, né? Às vezes a gente é convidado para ir a algum lugar, parece que só a pessoa, só ela tem que falar, né? E todo mundo ouvir. E aí são as perguntas que movem a gente. E essa é a pergunta que nos fizeram, né? Lá atrás, 2012, se eu não me engano. Mas vocês só vieram aqui, vocês só foram conversar, né? Foi com essa pergunta que muita coisa também passou a fazer sentido para mim, para a questão da conversa, né?
Então, assim, e realmente a escrita tem essa marca aí de uma. Lembrei agora da Grada Quilomba, né, que fala muito dessa escrita muito colonizada nossa, né? E também quando a gente pensa na Carolina, que teve 2 anos só de escola, e que toda a condição de vida que ela teve, enquanto mulher negra, numa condição periférica, com 3 filhos para criar, para tentar conseguir o alimento do dia. E ela tinha uma compulsão também pela escrita, né? Então, ela escrevia com todas as adversidades. E uma escrita, assim, que, como dizia o Belchior, né, que corta na carne da gente mesmo. Ela não é nem muito branca, nem muito leve, nem muito, né? É uma escrita mesmo, assim, que vem de um outro modo, com uma outra gramática, né? Eu lembro quando a Clarice encontrou, Clarice Lispector, né? Na publicação do livro da Carolina, em 1960, ela falou para Carolina: eu posso ser uma escritora, mas só você que escreve a realidade, né? Então, assim, Clarice Lispector falando para ela. Então, assim, essa ideia que a gente tem muito idealizada de quem é o escritor, qual é a honestidade de quem faz uma tese, né? Quem são as grandes teses, né? Quem são? Parece que também a gente tem que ter uma ideia de que para escrever você tem que cumprir também com uma certa condição que não é bem assim para todo mundo, né? Não é mesmo. Principalmente para as mulheres, né, que têm filhos, estão na pós-graduação, que trabalham, né? Tem várias questões colocadas aí que não é apenas um papel, uma palavra no texto, tem muita coisa que vem junto também, né? Então, acho que pensar nesse exemplo assim, da Carolina é algo que nos conforta também e nos inspira, principalmente, né? Nos inspira. E estar aqui hoje, né? Tendo perguntas, a gente podendo dialogar, né? Conversar nesse ciclo, né? De conversas é um pouco esse movimento de contar sempre uma história a mais, né? De adiar o fim do mundo, de lançar paraquedas coloridos, né? Enfim, é isso. Eu queria agradecer também a oportunidade, o convite, né? O reencontro aqui com os colegas que estiveram aqui, que estão também todos aqui convidados e convidadas para virem aqui em Vitória, né? Na UFES também. Estamos aqui de braços abertos. E seria isso, assim, muito bom mesmo, adorei, Rodrigo, show de bola, e parabéns, tá? Eu vi aqui, né, quando você mandou a programação, né, o último foi com o Silvio Galo, se não me engano, né, se não me engano, muito bom mesmo, patamar, tá, o sarrafo tá lá em cima, né? Em cima, sempre, 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 Parabéns também para o sempre. grupo, muito bom. Soler e André, obrigado. Vocês são Pamped? João Estamos, Pessoa? tá tentando, né? Vamos ver o resultado Você é aí, parecerista? Sou. Ah, eu também. então, eu mandei o trabalho. Ai, gente, obrigado, obrigado. Deixa eu dispensar vocês, então. Quero agradecer a gentileza de vocês, quero agradecer a parceria, a amizade de vocês, foi ótimo. A gente vai ficar aqui conversando um pouco sobre o que vocês nos disseram, tem muita coisa a ser falada. Se deixariam falar também sobre isso, a gente vai até as 10 da noite aqui. Haverá outras ocasiões, haverá outras, o Daniel me corrija, a Dali me corrijam, haverá outras ocasiões no qual eu quero que vocês tragam mais para nós, por gentileza, tá? Agradecer mais uma vez vocês, não vejo a hora de reencontrá-los novamente nessa repetição pleonástica, porque é sempre bom reencontrar vocês, e a gente conversa. Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite, obrigado. Obrigada, boa Um noite. abraço. Obrigada. Tudo de bom, Tchauzinho. gente. Bons estudos. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa Obrigado. noite, boa noite.